Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Este aqui é o meu sinal. Antes de começarmos, queria agradecer meninos do 7º ano, gente, é isso aí. Meninos do 7º ano, acontece, a professora dá aula em muitas turmas. Queria apresentá-los a Jéssica, que fará nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. É importante que a gente se lembre também que todas as nossas aulas estão onde? No nosso canal do YouTube Educa Recife e também no nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar e já deveriam ter baixado, tanto pelas lojas de aplicativo, quanto pelo QR Code abaixo, tá certo? E uma das melhores funcionalidades desse nosso aplicativo é o quê? É o chat, porque é pelo chat que a gente pode interagir e tornar a nossa aula muito mais dinâmica, não é mesmo? Hoje quem vai fazer o comecinho do nosso chat é a nossa querida professora Adriana, de língua portuguesa. Então vamos dar um oi para ela, que vocês já conhecem, mas vamos lá, tá certo? Bom dia, meus amores. É uma alegria estar aqui com vocês. Já tem pessoas chegando aqui no chat. Então, estou aqui conectada com vocês, tá? Não percam nenhum momento dessa aula. Professora Camille está aí pronta. Pronto, então. O que a gente vai ver hoje? A gente vai revisar biografia e autobiografia e começar nossos estudos de morfossintaxe. Mas vejam, vocês não precisam ficar desesperados, tá tudo certinho, tudo tranquilo, a gente vai vendo com calma, tá certo? E vai dar tudo certo. Então vamos lá. Ó, vamos agora, antes da gente começar, vamos relembrar alguns conceitos, alguns poucos conceitos, ó. Por exemplo, o que é uma frase? Vocês lembram o que é uma frase? É um enunciado que estabelece uma comunicação de sentido completo. Mas vejam, reparem que nem toda frase ela precisa ter um verbo. Mas quando ela tem um verbo, ela se chama o quê? Oração. Então, oração é um enunciado que apresenta um verbo, tá certo? Ou uma locução verbal. E aí você está, Camille, mas eu não lembro de nenhum exemplo de uma oração, de uma frase que não seja verbal. Ora, se eu estou aqui dando aula e eu grito fogo, vocês sabem o que é que aconteceu. Então, vocês vão ter uma reação, eu vou ter a professora Adriana, o pessoal maravilhoso da produção, a intérprete. Então, assim, todo mundo vai se movimentar para sair desse fogo. Mas fogo é um verbo? Não é. Mas é uma frase nominal. É uma frase que não possui verbo, mas que comunica. Possui um sentido completo. Tranquilo? E a gente tem o período, que nada mais é do que um enunciado formado por uma ou mais orações. É simples quando apresenta uma só oração e composto quando se constitui de duas ou mais orações. Por exemplo, aqui, ó, fogo, uma frase nominal. Comi bolo ontem. A gente tem uma frase verbal, porque a gente tem um verbo. E o verbo é o quê? A palavra que vai indicar a ação sofrida ou realizada pelo sujeito. Enquanto me maquiava, minha filha tomava banho. Então, aqui a gente tem o quê? Um período composto. Por quê? Porque eu tenho duas orações. Aí vocês, mas Camille, eu não lembro como conta a oração. Eu não lembro como eu defino quantas orações eu tenho. Estou aqui para lembrá-los. A gente vai ver quantos verbos possui, né? Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, certo? Ó, a gente tem uma frase nominal, oração e um período composto, tá? E aí, geralmente, uma oração apresenta o quê? Dois termos essenciais. Então, uma divisão clássica dentro da sintaxe, né, é justamente essa divisão essencial entre sujeito e predicado. Não é isso? E aí, predicado, o que é cada um deles? Então, vamos ver aos pouquinhos, tá certo? Predicado é tudo o que se diz sobre o sujeito. Todo predicado apresenta um verbo,
que geralmente concorda em número e pessoa com o sujeito. Por exemplo, a menina bebeu água. Então, a gente tem o sujeito, a menina, e bebeu água, que é o predicado. Então, o predicado é o quê? É toda a informação, é tudo que se diz sobre o sujeito. Enquanto que o sujeito é o elemento, ser ou seres, de quem se declara algo. Então, o sujeito é quem pratica a ação ou sobre quem se declara algo, enquanto que o predicado é exatamente essa ação ou essa declaração sobre o sujeito. Então, até agora, eu espero que estejamos todos bem. Daqui a pouco eu dou uma pausinha para a gente conversar, tá certo? Então, vamos começar relembrando e aprendendo os tipos de sujeito. Por quê? Porque temos diversos tipos de sujeito. E vocês usam cotidianamente, então vocês sabem. Talvez vocês só não saibam os nomes. E eu estou aqui para ensiná-los justamente os nomes. Então, a gente tem o sujeito simples. O sujeito simples é o quê? É qual? É aquele que possui um único núcleo. Então, é um sujeito único. É somente um sujeito. Então, por exemplo, Camille gosta de ler. As meninas brincaram muito hoje. Então, eu tenho o quê? Um sujeito simples. Porque em Camille gosta de ler, o único sujeito é Camille, no caso, eu mesma. E as meninas brincaram muito hoje, embora eu me refira a mais de um elemento, visto que estou usando o plural, as meninas constituem um único núcleo. Diferentemente do quê? Do sujeito composto, que é aquele que apresenta mais de um núcleo. Então, ó, Elga e eu não nos falamos. Minhas meninas e meus meninos estudem muito. Então, em ambas as frases eu tenho dois núcleos, eu tenho dois sujeitos. Portanto, temos aqui exemplos de sujeitos compostos, tá? A gente tem o sujeito oculto, implícito ou desinencial, que pelo nome eu acho que a gente já consegue ter uma pista. É aquele sujeito que você não vê na frase, mas você consegue identificá-lo através do quê? Ele está subentendido na desinência ou terminação verbal. Então, se eu digo, me decidi dizer algo gentil. Mas decidi dizer algo gentil. Ora, eu não tenho o sujeito explícito, mas eu sei pela desinência verbal, pela conjugação verbal do verbo decidir, o sujeito, que sou eu. Enquanto que comemos depressa demais ontem. Nós comemos depressa demais ontem. Tranquilo? É quando a gente entende o implícito, o oculto. E a gente tem o sujeito indeterminado. Que aí aqui a gente vai precisar de uma certa atenção, tá certo? Então vamos respirar todos, né? Vou passar no chat porque aconteceu algo fantástico. Algo impressionante. Houve uma metamorfose. A professora Adriana agora virou a professora Viviane. Vejam só como vocês são privilegiados de ter em uma mesma aula 3 professores de língua portuguesa, minha gente. Então vamos passar no chat, dar um oi para a professora Vivi e eu quero saber de vocês se estamos todos bem, tá certo? Professora Vivi, conte-nos da sua transformação. Então, minha gente, foi a magia. Porque assim, na TV acontecem mágicas e a gente faz coisas milagrosas acontecerem, tá vendo? Eu tô aqui, vou ficar aqui no lugar da professora Adriana, tá certo? Fazendo o chat com vocês, conversando. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ó, algumas pessoas estão relatando uma dificuldade aí de acessar o app e tal. Você pode sair e tentar logar de novo, até conseguir fazer com que a sua internet fique estável, né? O app fique estável, tá certo? Volta para a aula e aí, se não conseguir visualizar no app, você liga a TV, tá certo? E fica conversando com a gente pelo app. Por enquanto tá tudo tranquilo por aqui, professora. Tô adorando a sua aula, viu? Vou pegar de agora em diante. Vou ficar aqui assistindo a sua aula, para que tudo certo. Que maravilha, então, gente. Então, ó, vamos dar uma respirada, porque aqui eu vou precisar de um pouquinho mais de atenção, tá certo? Porque a gente tem a figura do sujeito indeterminado, que é aquele que a gente não consegue determinar, que a gente não consegue recuperar esse sujeito.
Então, a gente vai ter um verbo conjugado, claro, mas a gente não consegue saber quem é esse sujeito. Ou, se nós suspeitamos, nós não temos certeza. Por isso que ele é indeterminado. Então, qual é? É aquele que não está explícito na oração, não sendo possível identificá-lo pela desinência verbal. Então, ó, ele pode ser indicado, então ele pode acontecer de duas formas. Então, vamos ver aqui no slide, para vocês visualizarem direitinho os exemplos, tá? Ó, a gente tem com o verbo na terceira pessoa do plural, sem que se possa ou se queira expressar o sujeito. Então, ó, vinham cedo para a escola. Quem vinha cedo para a escola? Quem vinha? Pode ser eles, elas. A gente não sabe, a gente não tem como determinar. Ou a gente pode ter uma terceira pessoa do singular, mas a partícula se como índice de indeterminação do sujeito. Então, quando a gente tem essa forma do verbo na terceira pessoa do singular, mas o se, então, acredita-se, precisa-se de, a gente tem essa forma do sujeito indeterminado. Mas observem que o se também pode indicar a voz passiva. E a voz passiva nada mais é do que a indicação de que agora o sujeito ele não pratica a ação, ele a recebe. Aí vocês, pronto, Camille, não me ajudou de nada, porque agora eu só vou ficar mais confuso. Mas vocês não vão ficar confusos, porque a gente vai o quê? Entender como funciona. Ó, eu não sei se vocês lembram, mas os verbos, eles são divididos em verbos transitivos e verbos intransitivos, no geral. Aqueles verbos transitivos, eles precisam de complemento. Então, eu comi bolo, eu preciso de ajuda. Tranquilo? Mas reparem que quando eu uso comi bolo, eu não tenho nada entre o verbo e o complemento. Mas quando eu digo eu preciso de ajuda, a gente tem o quê? O de, que é uma preposição. E essa preposição indica que o complemento aqui verbal, ele é indireto, porque ele se liga indiretamente. Então, quando a gente tiver, vejam, eu vou falar bem devagarzinho para vocês entenderem. Quando a gente tiver um verbo indireto, ou seja, esse verbo que precisa dessa partícula, ou um verbo intransitivo, que é aquele verbo que não precisa de complemento, como, por exemplo, dormir, comi, bebi, que são verbos que têm um sentido completo. Então, quando eu tenho um verbo intransitivo, por exemplo, precisar, e um verbo intransitivo, por exemplo, dormir, mas o se, eu vou ter o quê? Um caso de sujeito indeterminado. Então, se eu digo, precisa-se de ajuda. Quem precisa de ajuda? Não faço a menor ideia. Se eu digo, dorme-se cedo nessa casa. Dorme-se. Não temos um sujeito, ele não é determinado. Mas se eu digo, vendem-se casas. O que é vendido aqui? As casas. Então, a gente tem um sujeito. Por quê? Porque os verbos transitivos diretos, esses que não precisam da preposição desse complementozinho, mas o se, formam a voz passiva. E como é que a gente descobre? Transformando em voz ativa. Então, vendem-se em casas, vira casas são vendidas, porque a gente tem um sujeito. Só que esse sujeito está sofrendo a ação. Eu sei que é muita informação. Eu sei que eu estou precisando que vocês recuperem muitos conteúdos. E é por isso que eu digo, reassistam essa aula, esse pedacinho. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato, que aí eu posso trazer mais detalhe, posso explicar novamente. E no chat, tiverem dúvida, gritem no chat, tá certo? Mas é isso, ó. A partícula se, ela vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito, com o verbo em terceira pessoa no singular, somente e somente quando se tratar de um verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. Então, quando não está nessa estrutura, é um pronome apassivador, tá? Então, ó, brinca-se durante o recreio.
O brincar é um verbo intransitivo. Eu brinco. A gente tem aqui um sentido completo. Então, brinca-se durante o recreio. Mas quem brinca durante o recreio? Não sabemos. É diferente de vendem-se casas. Casas são vendidas. Então, a gente tem um sujeito, a gente tem um predicado bem marcado. E eu creio que esse seja o tipo de sujeito um pouco mais complicado, né? Porque ele tem diversas regrinhas. E a gente tem aquela oração sem sujeito, que é aquela oração que é composta somente pelo predicado. Aí vocês vão dizer, tá, mas como é que isso é possível? Eu vou explicar. Ó, a oração sem sujeito, ela pode acontecer quando? E aqui, tome gramática, né, gente? Eu sei. Eu sei que tá difícil, eu estou sentindo aqui, eu tô achando difícil. Ó, mas como é que quando a gente tem uma oração que não possui sujeito? Quando a gente tem o verbo haver, no sentido de existir. Então, há lugares interessantes. Vocês reparam que o a, ele não é flexionado, ele não concorda com o resto. Por quê? Porque ele não tem, essa oração não possui sujeito, então ele não consegue concordar com nada, porque a gente não tem sujeito. A gente tem também com os verbos fazer, haver e ir, quando eles indicam tempo decorrido. Então, há meses não nos vemos, faz anos que estive com ela. Com o verbo ser indicando tempo em geral. Então, era uma época legal, foi um tempo bacana. São exemplos de orações em que a gente não tem um sujeito. São orações formadas somente pelo predicado. Com verbos que denotam fenômeno da natureza. Então, chover, nevar, trovejar, ventar. Choveu muito forte. Mas a gente não tem um sujeito que chova. A chuva já é o próprio... Enfim, vocês compreenderam, né? E aí, o verbo haver, quando ele não está nessas configurações de ter o sentido de existir e quando não indica tempo decorrido, ele é flexionado normal, tá certo? E agora, será que estamos prontos para ver os tipos de predicado? Professora Vivi, temos aí algum grito de ajuda, de socorro? Eu já ia perguntar aqui, há alunos nessa turma? Porque assim, mas eles estão bem quietinhos. Eu acho que é porque a gramática sempre faz com que as pessoas fiquem meio silenciosas, assim, misteriosas. A gente não consegue entender o que é que eles estão pensando. Mas tá tudo bem explicadinho, né, minha gente? Eu sei que é muito conteúdo. A gente vem falando do verbo transitivo direto e indireto, e do verbo intransitivo desde a aula de ontem. Então, aí, se vocês perderam, vocês já começam aí reassistindo a aula da professora Adriana. E aí, a gente continua agora vendo aí os tipos de sujeito. A gente sabe que é muita coisa, a gente sabe que assusta. E a gente sabe que nem todo mundo é tão fã assim de gramática. Mas lembra do que eu falo nas minhas aulas? Que é interessante saber a gramática para que, no fundo, a gente entenda como construir um texto. E construir um texto é se comunicar da melhor forma possível com a outra pessoa, sem gerar ruído de comunicação, sem gerar falha, sem gerar mal entendidos, tá certo? Eu perguntei aqui se eles gostavam mais de gramática ou de literatura. O Carlos me respondeu que de literatura. Então, parece... Aqui, eu ri tentando prestar atenção, tá vendo? Tá, então, a gente tá fazendo piada e falando de gramática ao mesmo tempo. Tá ótimo. O importante é você conseguir aí captar a ideia da aula, tá certo? Foi a Tamara que falou isso. Ai, gente, que maravilha. Eu sei que realmente é um conteúdo, mas é preciso ser visto, porque é como a professora Vivi falou, e eu falo o tempo inteiro também, que a gente precisa se apropriar da língua, a gente precisa saber usar a língua, para que a gente possa circular e nos comunicar em diversos locais. Lembre que conhecimento é poder. E o conhecimento é algo que a gente não perde. E ninguém tira de você, né? E olha, eu também eu adoro gramática, claramente. Mas literatura é o grande amor da minha vida, né? Então eu entendo quem prefere a literatura. Mas, quanto mais gramática a gente conhece, melhor a gente consegue ler. Porque a gente está fazendo um constante uso da língua. Então, vamos agora aprender os tipos de predicado, que são mais simples. Eu juro que são mais simples. A gente tem um predicado nominal. Na verdade, a gente tem dois, né? O nominal e o verbal. Quando a gente fala do predicado nominal, a gente tem um predicado que apresenta um verbo de ligação.
O que isso quer dizer? Quer dizer perdão, um verbo de ligação ligando uma qualidade ou característica ao sujeito. Esse verbo de ligação é um verbo que a gente pode dizer que ele é mais fraco. Ele não é diferentemente dos verbos de ação, dos verbos significativos. O verbo de ligação, a gente vai ter diversos verbos de ligação aqui: ser, estar, permanecer, continuar, parecer, tornar-se. E são verbos que servem justamente para ligar, tá? Vai ligar o quê? O sujeito ao predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito é o quê? É o que a gente fala sobre o sujeito. E aí, nesse caso, o núcleo do predicado não vai ser o verbo. O núcleo vai ser o nome, o que se fala do sujeito. A informação principal, ela não está no verbo. Quando eu digo, a clientela ficou satisfeita com o produto, a informação mais importante não é ficou, mas e sim satisfeita. Porque o que é o núcleo? O núcleo é a parte indissociável, é a parte mais significativa. Quando eu falo núcleo do sujeito, eu quero dizer porque o sujeito pode ser composto por exemplo, Viviane e Camille, professoras lindíssimas, né? Vamos nos dar um biscoito aí. A gente tem o quê? Um sujeito composto. Mas qual é o núcleo? Eu posso tirar o as, eu posso tirar professoras, eu posso tirar lindíssimas, mas eu não posso tirar Camille e Viviane. Porque são o quê? O núcleo. A mesma coisa aqui, quando a gente pensa no predicado. Quando a informação está no verbo, e aí o verbo é a parte mais importante do predicado, a gente tem um predicado verbal. Quando não é um verbo, a gente tem um verbo que somente liga e a informação está no nome, a gente tem um predicado nominal. Joia? Então, ó, pronto. Nesse caso, a informação que temos do sujeito não vem do verbo, mas sim do termo que o qualifica, o predicativo do sujeito. Então, a clientela ficou satisfeita, ficou um verbo de ligação, assim como ser, estar, permanecer, continuar, aparecer e tornar-se, tá? Lembrando que, em outros contextos, esses verbos podem ter significado. Então, o que é que eu digo? Prestem atenção no texto. Leiam, analisem. Não adianta decorar. O que a gente tenta fazer aqui é ensiná-los, é mostrar como funciona. Não necessariamente decorar, né? Então, ó, o predicado verbal, quando apresenta um verbo significativo, transitivo ou intransitivo. Então, ó, os maratonistas vieram de vários países. Dormi bastante durante o casamento. Comemos bolo no lanche. Então, reparem que aqui a gente tem o quê? A gente tem uma estrutura cuja informação principal está localizada no verbo, não no nome, não no objeto, não nos advérbios. Joia? E a gente tem o predicado verbo nominal, que é aquele que é quando a gente apresenta... Eita, gente, perdão. Que é quando temos dois núcleos, um nominal e um verbal. Então, chorei sozinha minhas amargas lembranças. Eu acho que eu estava bastante reflexiva quando eu fiz essa aula. Mas a gente tem o verbo, chorei, e eu tenho o sozinha, que vai ser a parte nominal, tipo, indicando o modo, né? Indicando uma informação sobre o sujeito. Minhas amargas lembranças. No caso, enfim. O narrador recebeu emocionado a medalha de ouro. Então, a gente vai ter dois núcleos, né? Tanto o núcleo nominal quanto o núcleo verbal. E aí, a gente tem a transitividade verbal, que eu na verdade, comecei a dar no começo da aula, né? Mas faz parte. Ó, a transitividade verbal é o quê? É a propriedade que os verbos têm de terem ou não um termo de complemento. E aí, a gente tem o quê? O transitivo, que é aquele que necessita de um complemento, e o intransitivo, que não precisa de um complemento. Tá? Visto que apresenta uma ideia completa. A gente tem um verbo transitivo direto, que precisa de um complemento introduzido sem preposição, que a gente chama de objeto direto. Por exemplo, a mesa 3 pediu carne bem passada. Pediu, mas pediu o quê? A carne bem passada. Terminei a análise. Terminei o quê? A análise.
Agora sim entendo meus pais. Quem eu entendo? Meus pais. Então vocês percebem que são verbos que pedem um complemento, né? Pedem algo que complete seu sentido. Enquanto que o verbo transitivo indireto também precisa desse complemento, mas esse complemento não é ligado diretamente. A gente tem uma preposição, que é uma pontezinha também, é algo que liga, né? Que vai juntar. Então, é acompanhado de preposição obrigatória e esse tipo de complemento é chamado de objeto indireto. Então, a gente tem, ó, não acredito no que ele diz. Então, aqui a gente tem a preposição em, mais o artigo o, formando o no. Não acredito no que ele diz. Então, eu não acredito em que. Olha a preposição marcada aqui, ó. Não acredito em que. Esperei-lhe pacientemente. O lhe aqui é um objeto indireto. Então, esperei a ele, por ele. Podemos ir com você. Então, ir com quem? Aqui a gente tem a preposição. Então, de novo, a gente tem essa marcação do verbo intransitivo. Do verbo transitivo indireto. E a gente tem o caso do transitivo direto e indireto, que são verbos que precisam dos dois objetos, tá? Então, ó, enviei os postais aos clientes. Então, vamos ver na tela, porque eu destaquei de maneira distinta, ó. Enviei os postais aos clientes, né? Enviei o que a quem? Os postais. Vai ser o quê? O objeto direto. Aos clientes. Olha a preposição a aparecendo. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Agradeceu o quê? A oportunidade. Objeto direto. A quem? Ao chefe. De novo aqui, a preposição a marcando o objeto indireto. Expus minhas dificuldades ao professor. Então, minhas dificuldades é o objeto direto, enquanto ao professor é o objeto indireto. E os verbos são intransitivos, por fim, são aqueles que não necessitam de complemento, porque tem o sentido completo. Então, ó, Carmen morreu, Jordana chegou. E pronto, eu tinha proposto um exercício aqui, mas eu acho que não vai dar um tempinho, porque eu me empolguei na gramática. Não tem problema, para casa. Eu coloquei esse poema lindíssimo de Cecília Meirelles, leiam, por favor, certo? Eu canto porque um instante existe e minha vida está completa, não sou alegre nem triste, sou poeta. Eu acho esse verso lindíssimo. E a pergunta? Eu queria que vocês me dissessem se há elementos autobiográficos, elementos ou um tom autobiográfico no poema de Cecília Meirelles. Esse aqui é o QR Code para o nosso Padlet, então, por favor, respondam por lá. Vamos dar um tchau para a professora Viviane, que fez brilhantemente nosso chat. Minha gente, eu tenho uma pergunta para vocês, seríssima. Ó, acabou a aula. Acabou o quê? A aula. Verbo transitivo direto, né não? Como a gente acabou de ver aqui. Olha, foi uma alegria fazer o chat com vocês. Vocês estavam caladinhos, mas não tem problema. Na próxima aula a gente continua conversando. Um cheiro e até breve. Como sempre, é um prazer estar com vocês hoje. Inclusive, estamos aqui, ó, todos de azul. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima. Um beijo enorme. E aí, semana que vem, a gente continua vendo um pouquinho de biografia, autobiografia e um pouco mais de morfossintaxe, tá? Um beijo enorme. Até a próxima.